Salve, meu aluno querido, tudo bem com você? Aqui é o professor Pablo Jamil, que é o seu professor de língua portuguesa. Vamos resolver hoje um simulado apenas sobre conjugação verbal. Eu tenho várias aulas aqui sobre conjugação de verbos e hoje eu trouxe questões para que a gente possa resolver, saber se está certo, se está errado e como é que nós devemos conjugar as formas verbais. Vem comigo que eu tenho certeza de que você vai curtir demais essa aula. Simbora então! Questões comentadas sobre conjugação verbal. Questão de número 1. Nós temos ali a expressão: as equipes precisam ser formadas e desenvolvidas. A seguir, foi feita a conjugação do verbo precisar. Marque a alternativa incorreta sobre a conjugação do precisar. As equipes precisarão ser formadas. E aqui diz que precisarão é o futuro do presente do indicativo. Correto. Precisar, precisarão. Eu precisarei, tu precisarás, ele precisará. Isso é o futuro do indicativo. As equipes precisavam ser formadas e desenvolvidas. Pretérito imperfeito do indicativo. Correto. Lembre-se de que quando você tivesse ava aqui no meio de um verbo terminado em AR, no caso precisar, você terá o verbo no pretérito imperfeito do indicativo. As equipes precisaram ser formadas. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Precisaram. Lembre que quando você fala mais que perfeito, é aquela forma do ara. Eu precisara, tu precisaras, então eles precisaram. Isso está correto. Depois você tem, as equipes precisariam ser formadas. Precisariam, ele disse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Cuidado, isso está errado. Por quê? Porque esse precisariam, quando você tem esse iria ali no meio, você tem uma coisa que nós chamamos de futuro do pretérito, do modo indicativo. Pablo, se fosse o imperfeito do subjuntivo, como é que seria? Essa é a forma que tem os dois S's no meio. Se eu precisasse, se tu precisasses, então nesse caso, se as equipes precisassem, isso seria o pretérito imperfeito do subjuntivo. Quando as equipes precisarem, olha que ele já te deu a resposta, o quando e o precisarem, né? Isso fica claro para nós que é um futuro condicional, também conhecido como futuro do subjuntivo. Então, a questão de número 1, resposta letra D. Número 2. É como se você tivesse 10.000 pessoas e sempre uma delas aprendesse algo. Todas automaticamente aprenderiam. Os verbos destacados encontram-se conjugados respectivamente no... Então, olha só. Tivesse, aprendesse, aprenderiam. Eu acabei de dizer para você que quando você tem esses dois S's aqui no meio, você tem o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Certo? Então, olha só. Pretérito imperfeito do subjuntivo, eu já peguei aqui. Eu elimino particípio regular, pretérito perfeito do indicativo e infinitivo pessoal. Depois, eu olho para o aprenderiam. Ó, aquele iria no meio. Eu disse para você na questão anterior que quando você tem esse iria lá no meio, o que nós temos é um futuro do pretérito. Então, essa aqui também está correta. Resposta letra C. Questões que focalizam conjugação verbal exigem que você tenha um pouquinho de intimidade com o nome de cada tempo e de cada modo. Por isso é muito importante você assistir a aula sobre conjugação verbal, tá? Isso faz muita diferença. Eu tenho uma aula sobre a diferença entre os pretéritos. Cara, essa aula é fundamental para quem quiser resolver esse tipo de questão. Muito bem. A de número 3. Neste momento, os robôs não são mais inteligentes do que nós, até onde eu sei. Conjugando o verbo destacado, verbo ser,
No pretérito mais que perfeito do indicativo, tem-se o quê? Bem, então vamos lá. Pretérito mais que perfeito. Eu já disse para você que é aquela forma que tem o ra no meio, certo? Eu tenho o ra. Só que nós estamos falando do verbo ser. E como você sabe, o verbo ser é um verbo anômalo. Por que ele é um verbo anômalo, professor? Porque a sua conjugação altera drasticamente a raiz. Então você tem no presente, eu sou, tu és, ele é. Pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi. Pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era. Pretérito mais que perfeito. Eu fora. Então nós temos aqui, ó, eu fora, tu foras, ele fora. Beleza? Singular. Plural agora. Nós fôramos. Sacou? Com acento, porque é uma proparoxítona. Vós fôreis, porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Fôreis. E eles foram. Você percebeu que é foram com AM, porque é passado. Beleza? Então, o que nós vamos ter que procurar? Uma dessas formas ali no meio. Agora a gente vai para a questão. Não seriam, não dá, porque seriam é futuro do pretérito. Foram, dá, porque você viu que nós acabamos de achar essa forma na conjugação. Eram é pretérito imperfeito. E forão não existe, tá? Essa forma não existe para a conjugação do verbo ser. Matamos a questão. Número 4. O verbo sublinhado no trecho gostaria que outros acontecimentos científicos recebessem tanta atenção assim. Brincou com fundo de verdade o pesquisador. Tá, então vamos lá. Ele quer saber em que forma isso está conjugado, tá? E ele está falando aqui, ó, gostaria que outros acontecimentos recebessem tanta atenção assim. Nós temos a forma verbal gostaria, que é a que está destacada para nós aqui, tá bem? Então, o gostaria, lembra que você tem aquele iria no meio? Quando você tem esse iria, eu sei que eu tenho um futuro do pretérito do modo indicativo. Então, a resposta é a letra C. Se eu estivesse falando do recebessem, seria pretérito imperfeito do modo subjuntivo, certo? Se eu estivesse falando do brincou, seria pretérito perfeito do indicativo, tá? Mas eu estou falando aqui do gostaria. Muito bem. Número 5. Na frase, era como se ela ainda estivesse lá. Pega o estivesse. Lembra dos dois S's no meio? Então, isso aqui, ó, é pretérito imperfeito do modo subjuntivo. A forma verbal destacada está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Esse mesmo tempo verbal está corretamente empregado na alternativa. Vamos lá, porque agora você tem que observar se ele está corretamente empregado. Isso significa, não é só você encontrar uma forma com dois S's, é você também encontrar uma forma que não apresentou um desvio na escrita, que não está errada. Então vamos lá. Na festa, se ela contesse o riso, parou. Não é contesse, porque aqui é o verbo conter. Seria contivesse o riso. As dúvidas teriam sido esclarecidas assim que o coordenador intervisse na reunião. Ó, eu tenho aqui intervisse. Cuidado, vamos observar as próximas, tá? Porque algumas são formas de pegadinha. Decidiu-se que os agentes de trânsito retessem. Essa aqui não dá, matamos na hora. Porque é retivessem. É o verbo reter. Seus agricultores supossem, esse é o verbo supor. A forma correta aqui é supusessem, certo? Que é o verbo supor.
supusessem. Foi acordado que tão logo os operários previssem a sobrecarga no gerador, desligariam os equipamentos. Esse aqui é o verbo prever, certo? Se ele previsse, se eles previssem. Então, essa forma aqui está correta. Pablo, mas então qual é a pegadinha do intervisse? Porque não é intervisse, a forma correta é interviesse, do verbo intervir, beleza? Então é interviesse. Portanto, a resposta correta, letra D. Na número 6, as cavernas são muito mais quentes do que se esperava. Conjugando o verbo destacado no pretérito mais que perfeito, olha que fácil, nós já respondemos a uma questão assim. É o verbo ser, pretérito mais que perfeito. Este pretérito que eu pus no quadro. Então agora você vai julgar comigo. Eram é pretérito imperfeito. Fossem, ó, os dois S's aqui, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? As cavernas foram, aqui está o pretérito mais que perfeito do indicativo. Quando as cavernas forem, isso aqui é futuro do subjuntivo. Então a resposta, letra C. A7. Os cérebros dos polvos controlam seu comportamento. Controlam está no presente. Conjugando o verbo destacado no pretérito perfeito do indicativo, tem-se. Então pensa, é controlar. Eu vou jogar isso para o pretérito perfeito, ação finalizada. Eu controlei, tu controlaste, ele controlou. Nós controlamos, vós controlastes, eles controlaram. Vamos procurar uma dessas formas. Controlarão é futuro, controlariam é futuro do pretérito, controlavam é pretérito imperfeito, controlaram é pretérito perfeito. Joia! Muito bem. A número 8. Se quisermos entender como o cérebro funciona, os polvos são o animal perfeito para estudar em comparação com os mamíferos. Ele destacou quisermos e estudar. Estudar, aqui, ó, tá na sua forma de infinitivo, tá? Então a primeira coisa que eu faço é eliminar isso aqui, ó, que ele colocou particípio. Depois eu olho. Se quisermos. Você nota que isso é um futuro condicional, então isso é o futuro do subjuntivo. Eu elimino o presente do subjuntivo nas duas, certo? Mesmo porque eu não poderia ter duas respostas iguais. Então, futuro do subjuntivo e infinitivo impessoal. Pablo, o que significa isso aqui, ó, de infinitivo impessoal? Significa que você não tem um sujeito para essa forma verbal, certo? Ele é apenas o verbo no infinitivo que não apresenta um sujeito, portanto, infinitivo impessoal. Número 9. As cavernas são mais quentes do que se esperavam. Pretérito mais que perfeito. Verbo ser, mata fácil. Ó, forem, eram e fossem. Você já sabe essas três. Forem, quando forem, futuro do subjuntivo. Eram, pretérito imperfeito. Fossem, pretérito imperfeito do subjuntivo. Foram é pretérito mais que perfeito. Curiosamente, uma questão muito parecida com a antecedente, apenas em ordem alternativa. Número 10. As temperaturas são, em média, 10 a 15 graus superiores ao normal desta época do ano. Ó, são, presente. Conjugando o verbo destacado no futuro do pretérito do indicativo, tem-se. Então vamos lá. Futuro do pretérito do verbo ser. Vai ser eu seria, tu serias, ele seria. Lembra que eu te falei que no futuro do pretérito tem esse ria ali no meio. Nós seríamos, e você sabe que tem acento porque é proparoxítona, vós seríeis, certo? E eles seriam. Agora, vamos achar uma forma correspondente a essa na nossa questão.
Eram, pretérito imperfeito, foram, mais que perfeito, serão, futuro do presente, seriam, futuro do pretérito. Letra D, e está respondida a questão sem qualquer dificuldade. E se você estiver a fim de mais conteúdos, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça a inscrição no canal e ative as notificações. Até a próxima, no nosso próximo simulado. Força, guerreiro!